Bom dia, meninos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Capitão Chagas Bisneto, essa portaria que já existe, que é feita anualmente, né, vamos dizer assim, que agora incorporaram um toque de recolher. Como é que isso tem funcionado, em que lugares, em que cidades do Brasil? Olha, em 72 cidades, 19 estados, essa portaria ela já está em funcionamento. Do toque de recolher? Do toque de recolher. Salvo engano, mais recentemente, um município na Bahia foi o último a adotar. Ceará também, um município também bem pouco tempo. No Ceará? No Ceará e Pernambuco. Foram os três últimos que aderiram ao chamado toque de recolher. Agora, deixar bem claro, em primeiro lugar, 3 pontos. Portaria, determinação judicial não se discute, se cumpre, depois se recorre. Segundo, o Poder Judiciário, ele tem essa autonomia, é uma função atípica, mas ele tem a autonomia de legislar. E essa portaria, ela não fere o direito de ir e vir. Certo. Já existem discussões e alguns doutrinadores já escreveram a respeito e se formaram 2 correntes, em prol e contra. Já foi colocada essa quem vai vencer nesses polos a gente ainda não sabe. Mas o certo já apresentou resultados significativos já. Agora, particularmente, o que chama a atenção é o seguinte, o artigo 149, que pauta essa tomada de decisão judicial, ele fala em autorizar e disciplinar a permanência, a entrada ou a participação de adolescente. Não fala no toque de recolher. E deixar bem claro também que alguns colocam que esse toque de recolher seria um retorno ao estado ditatorial. Aí vem aquela história, a corrente do pró e a corrente do contra. Nesse aspecto, ainda nessa esteira de raciocínio, cabe lembrar que o artigo 22 do ECA, ele é bem claro. Ele trata que é dever, ele não diz que pode não, é dever dos pais a questão da educação. E entenda, educação não é apenas o aspecto formal de colocar numa escola, mas sim os deveres morais, cívicos e tudo que decorre dessa palavra chamada educação, que do latim vem dizer colocar para fora. Daí, a gente encontra também no artigo 100, parágrafo, salvo engano, é o inciso 9 ou 10, o princípio da responsabilidade parental. O que é a responsabilidade parental? Nada mais é do que a obrigação do pai em fazer com que o filho obedeça às normas e tenha o dever de cuidar, de fazer com que aquela criança cresça. Agora, detalhe. No ECA, ele adotou o sistema da doutrina de proteção integral. E nesse contexto, considera-se a criança ou adolescente sujeito em condição peculiar porque ele está em desenvolvimento. Tudo bem, a portaria ela tem por condão a prevenção. Mas e quem é que vai atuar sobre os pais? Porque naturalmente está querendo se colocar a questão do adolescente, retirá-lo das ruas, colocar inclusive a força policial, que é dever do Estado, todavia, e aos pais. E esses outros artigos e esses outros princípios que estão esculpidos no ECAS, que colocam nos pais também a responsabilidade por aqueles jovens. Uma decisão como essa, que não abarca a questão dos pais, do dever de responsabilidade, da questão da educação, será que ela não vai tender a criminalizar ainda mais o jovem e o adolescente? Por que a gente não pode discutir? Por que a gente não pode investir muito mais em educação? Mas esse momento em especial, você não acredita que tem que ter uma ação mais rápida? Deve. Há mais tempo deveria se ter. Porque se deixou passar muita coisa. Isso, já a título de vivermos no Estado democrático de direito, com toda a abertura política, todo aquele oba-oba de Constituição, de uma série de legislações, se esqueceu do principal, cumprir o que está no papel. Deixa eu conversar um pouquinho com o Miranda. Bom dia, Miranda. Ontem o Miranda participou pelo telefone com a gente, no calor da discussão, e já saiu uma minuta da proposta de projeto de lei, pelo que eu entendi, bem mais completo e que atenda melhor ainda a comunidade no que diz respeito a esse toque de recolher. Conta um pouco para a gente dessa minuta, Miranda. Bom dia, queria aqui parabenizar a atitude do Sistema Meu Norte através de você, Elcio, porque realmente, como o capitão falou, a gente precisa realmente agora estar fazendo alguma coisa, né? A gente ontem consultou o nosso advogado, que é o doutor Adaildo Silva, e ele, assim, uma leve expressão rápida, colocou a questão da prática. A juíza, ela colocou uma situação que vai resolver
90% de alguns casos em Teresina, Elson. E o detalhe, queria aqui parabenizar você, que levantou essa bandeira. A equipe e o Gavi aqui, que é maravilhosa. Está acompanhando essa situação, porque as famílias não têm mais o que fazer. O desespero é grande, o Bisneto sabe disso, que na periferia de Teresina, as pessoas já são marginalizadas até porque moram. E tem muitas pessoas boas lá. Então a gente tem que resgatar essas crianças. Olha, eu fiquei aqui um pouco triste, agora aqui no estúdio, porque essa mãe que a gente vai dar uma ajuda, o filho dela é filho de um grande amigo meu do passado. É um colega que há muito tempo que eu não havia. Então você vê uma criança dessa de 17 anos numa situação vulnerável, então alguém tem que fazer alguma coisa. Detalhe, só falando, aqui a gente tentou resolver esse caso porque mostramos na reportagem. Mas não dá para resolver tudo, senão amanhã vai ter uma fila aqui imensa de gente. É verdade, olha, é a responsabilidade do poder público. O capitão falou uma coisa interessante. Gente, há muito tempo não existe rebelião no SEM. Há muito tempo não existe, assim, aquelas grandes complexidades que existiam no passado. O que foi que aconteceu lá? A questão de valores, a questão de você trabalhar a educação, você trabalhar com a família, os resultados acontecem. Olha, essa minuta, o Gavi está saindo na frente pedindo, mas assim, pegando daqui de você do Sistema Norte para protocolar na Assembleia e na Câmara, porque as autoridades, ou a gente se une agora, então vamos fazer o seguinte, cada um vai para suas casas, vai ver sua vida e vai lá ter seus problemas à retaguarda. Até que o crack não bata na porta. Não bata na porta também sua, porque hoje, Elson, a periferia de Teresina, ela hoje é marginalizada porque a criança que usa crack é pobre, e não é. Hoje, de classe média alta, está muito forte. Então, aqui a minuta, o que é que ela diz? O quê? A permanência de menores desacompanhados, entendam, desacompanhados em locais, bares, boate, churrascaria ou pernoitadas, que no caso é posto de gasolina, aquelas situações assim, daquelas lojas de convivência, com bebidas alcoólicas, cigarro. E também a questão de droga. E Elson, além da questão da droga, nós vamos estar resolvendo um problema que hoje todo dia você mostra aqui no seu programa, que é a questão do trânsito. Meninos e meninas pegam motos, aquelas motos pop, fan, fazem um estrago em Teresina. Verdade. Quando vai terminar na HUT. Então, hoje, a gente, assim, parabeniza a atitude sua, aqui da equipe do Jornal da Meu Norte, e também da juíza, porque a gente vai estar resolvendo um problema que há muito tempo alguém esperava uma solução. Deixa eu lhe dizer outra coisa aqui. A questão da implicação. O Chagas estava me dizendo aqui, isso aqui funciona. Mas nós vamos começar pela Zona Leste, os grandes bares, as grandes churrascarias. Não é bar e churrascaria da periferia, não. Nós temos que começar pelos grandes, que lá é que vem para a periferia. Eu acredito que o coronel Edivaldo Marques, como presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, o deputado Temístio, a gente vai ter que sentar para conversar uma discussão e realmente ajudar o juizado de menor. E Elson, você está longe de imaginar o que a doutora Maria Luísa faz. A primeira vara e a segunda vara são as varas mais complexas porque tratam realmente, como o Bisneto falou, a questão da criança, do adolescente, da família. Queria aqui pedir ao presidente do tribunal que desse mais estrutura à primeira vara. A primeira vara está sem estrutura, aquela juíza tem dia que ela é escrivã, tem dia que ela é oficial, tem dia que ela é isso, que ela é aquilo, porque a demanda é muito grande. Ô Miranda, nesse projeto, por exemplo, a criança que foi encontrada fora de casa a primeira vez, como é que o pai vai receber uma advertência, ou se é que vai receber? Na segunda, isso trata também? Veja bem, no projeto, o que é que a gente queria aqui colocar? A criança seria recolhida para a divisão do menor, mas não como preso, só recolhido, tá certo? E seria contactado os pais. Os pais assinariam o termo. Teriam um banco de dados lá, por exemplo, nome do pai, nome da mãe, CPF. O que é que acontece? Quando a criança, por exemplo, porventura, retornar novamente, aí sim, ele poderia sofrer a penalidade de multas. O pai ou a mãe. Dependendo do poder aquisitivo dos pais, dinheiro ou prestação de serviço? E prestação de serviço voluntário. O que é que acontece? No caso do dono dos estabelecimentos, que for flagrado com aquela massa de jovens, com cigarro, com bebida, com isso, com aquilo, aí não. Aí a punição é diferente. Seria multado o estabelecimento. Mas não é o estabelecimento porque às vezes o prédio é locado. Vai ser o locatário e o proprietário. Se for num shopping? Se for num shopping, eu acho que a direção do shopping é uma discussão mais ampla. O shopping hoje, ele tem um controle. Porque os dois shoppings que existem em Teresina, eles fecham às 22 horas. Mas não tem controle, por exemplo, de criança de 13 e 12 anos fumando cigarro do lado de fora. Pronto. Aí onde é que vai entrar a história do pai? Fora do shopping,
você vê esse projeto do Ronda Cidadão. Ontem à noite, eu estive na região da Pedra Mole e achei uma coisa interessante. Eles passam, conversam com os comerciantes, conversam com as pessoas. O Ronda Cidadão poderia entrar aqui. Por quê? Porque na hora que ele detectar que um bar está vendendo bebida, cigarro, um aglomerado de jovens, ele acionava o pessoal da central para justamente fazer aquela como é que se diz, abordagem. O projeto, ele fala do infrator, do passivo e também da criança e do adolescente. Aqui no sistema Meio Norte, a gente não quer ser o pai de nada, não. Não temos essa vaidade de forma alguma. O que nós queremos é que você tenha um canal, um espaço para defender os poderosos, sejam políticos ou pessoas do mal. Aqui é o seu sistema feito por gente como você, daqui do meio norte do Brasil, como você é. Aí sim é que nós temos orgulho das pessoas que estão fazendo isso aqui, ó, essa mobilização, tocando na ferida, abrindo essa ferida mais ainda e pedindo a ajuda das autoridades, a ajuda do governador, pedindo a ajuda do prefeito, dos órgãos responsáveis, porque eu volto a dizer, essa campanha, ela tem que sair dos corredores, ela tem que sair das mesas de reuniões. É importante, a caminhada é importante, mas a caminhada tem que acontecer às 10 da noite no centro da cidade, também para conscientizar e recolher os menores que estão lá usando crack. E Elcio, não adianta. Eu não sei se... Só para a gente tocar, como é que chegam os jovens no SEM que são viciados em crack? Chega em estado deplorável. Mostra aí, Júnior, como é que a gente encontrou isso? Agora, há de se notar também o seguinte, ele chega em estado deplorável, tanto física quanto emocional, né? A questão a psicológica. Aí recebe toda uma abordagem, passa pela triagem, vai para a assistência social, é feita uma entrevista com a psicóloga, daí se detecta onde está o problema e em todos os casos o problema é o mesmo, a questão da família. Pediu o diretor para colocar família desestruturada. E entenda, família aqui, a gente não pode colocar papai, mamãe, filhinhos, não. O ECA, ele estendeu essa questão da família. Família é um agrupamento de pessoas. Chega totalmente desestruturado, em estado deplorável, com fome, às vezes chega até fedendo, cheio de problema de pele. De saúde, né? De saúde. Então, o médico atende, a gente cuida. Em um mês, o adolescente ganha peso que quando você volta, você não reconhece. Sem dormir, com olheira, o cabelo por cima, sabe? É uma coisa mesmo deplorável. E quando a gente recebe, acolhe, e chama os pais a participar também. Porque quando o pai começa a cuidar do filho, os resultados aparecem. Agora, deixar bem claro também que às vezes a gente encontra uma subversão da razão ética. Eu tenho um minuto, não tenho Tá ok. Não se admite, Yeltsin, os filhos mandarem nos pais. Não dá. Yeltsin, eu só queria dizer que você vai já ficar triste. Ontem eu conversando com algumas pessoas ligadas a alguns deputados, você acredita que eu não encontrei um deputado que fosse favorável a essa causa, mas nós do GAB não tem um, não acredito. Não tem. Os que eu contactei ontem... mas não contactou todos, né? Vamos esperar. Não, mas eu digo assim, porque eles acham que é uma luta em vão. Teve um deputado, que eu não vou aqui dizer o nome, ele me pediu, depois ele me ligou, ele viu o que ele tinha dito de errado, ele disse que é uma luta em vão. Quero dizer ao senhor, deputado, e eu lhe disse que está aqui hoje, que eu vou continuar, sou muito perseverante e agradecer a ideia da equipe do Bom Dia, porque isso, a gente plantou uma semente, agora a gente vai regar para colher os frutos mais na frente. E nós vamos cobrar daqui, né? Nós vamos cobrar daqui, sem dúvida. Bisneto, muitíssimo obrigado. Miranda, obrigado pela presença. Para finalizar, eu queria só também chamar a atenção, porque há 10 anos, quando a gente começou a falar do crack, nós fomos taxados de louco, de sonhador. Fazenda da Paz fez trabalho espetacular também, é bom que se diga. Mas eu queria fazer um alerta também. Junto com o crack, veio o Ox. Depois do Ox, as apreensões de anfetamina no país, elas duplicaram. Que é o cristal, né? As anfetaminas. E depois das anfetaminas, já está no mercado circulando, foi proibido em algumas cidades europeias, mas já está circulando no mundo uma droga chamada Spice. Spice. Que ela tem 4 vezes o teor da maconha. Ela foi criada em laboratório. Qual é? Spice. Ela vem em 3 sabores. Mais uma para a gente tomar conta, né? Para tomar conta. Então, ou os pais. Pode ser piegas, pode ser comum, né, muita velocidade. Pai, tem um caminho. Procurem a Deus, seja qual for o caminho. E os pais, por favor, abracem seus filhos. Bom.